estou aqui para fazer uma indicação de leitura. E a minha dica é Novelas Exemplares, do Miguel de Cervantes. Para quem não o conhece, Miguel de Cervantes é um dos mais importantes escritores de língua espanhola e do mundo também. Ele nasceu em uma cidade chamada Alcalá de Henares por volta de 1547 e teve uma vidinha bastante movimentada. Mudou-se para Madrid com a família aos 19 anos, de onde saiu 3 anos depois porque acabou ferindo acidentalmente um homem. Passou então a viver em Roma, onde construiu uma carreira como soldado, e em 1575 resolveu voltar à Espanha, porém a coisa não foi tão simples assim. No caminho, ele foi sequestrado por piratas turcos, ficou 5 anos em cativeiro e só foi libertado depois que a família dele pagou o resgate. Finalmente, de volta à Espanha, trabalhou como coletor de impostos do reino, casou-se, mas o casamento durou apenas 1 ano e teve uma filha, e não era do casamento. Faleceu em Madrid no ano de 1616, depois de ter publicado as suas obras literárias. As Novelas Exemplares são uma série de 12 contos publicados em 1613. Elas não tiveram o mesmo êxito editorial que a obra-prima de Cervantes, e que é O Engenhoso Fidalgo Dom Quixote de la Mancha. Mas, depois deste livro, as novelas são o seu trabalho mais publicado internacionalmente. Os contos são unidades completamente dependentes, exceto pelos 2 últimos, nos quais o fim de uma história serve de enlace e introdução para a história seguinte. Elas se tornaram uma novidade na literatura espanhola, porque até aquele momento, a gente está falando aí do final do século XVI e início do século XVII, a literatura local não tinha produzido histórias curtas. Tinham-se alguns relatos próximos ao conto, de tradição medieval e folclórica, e novelas traduzidas e adaptadas de escritores italianos. E a Cervantes deve ser dado o mérito de escrever a primeira coleção de novelas em língua espanhola, reunindo, na maior parte delas, personagens e ambientes do seu país. Elas receberam esse título de exemplares não pela necessidade de se impor valores morais à literatura que se produzia, até porque somente em 3 dos contos se percebe que a história fecha com essa ideia de transmitir um exemplo realmente de virtude moral. Mas elas receberam esse título em parte porque se tornaram um exemplo, uma nova maneira de se fazer literatura, não se fazia, assim como um modo de entretenimento real e honesto. Quer dizer, se você decidir ler, você pode ter reais momentos de diversão a partir dos escritos que foram feitos exatamente para isso. A minha versão das novelas exemplares é esta aqui. E eu a comprei em um sebo há uns 3 anos, por um precinho bem bacana. Porém, confesso que fiquei um pouco desapontada, porque a minha versão só tem 7 das novelas. E desde então estou buscando na internet o restante das histórias que eu ainda não li. Falar sobre quais eu gostei é difícil, porque eu não gostaria de dar de spoiler para quem não leu, mas vamos lá. O primeiro conto, que abre inclusive a minha versão, é A Ciganinha. Eu já conheci essa história de outros carnavais, porque é uma novela há muito tempo traduzida no Brasil, até mesmo separado do conjunto das demais histórias. Eu acredito que vai ser a história que as pessoas mais conhecem sobre a vida da cigana preciosa. Para mim, essa história idealiza determinadas situações e pessoas a partir do estabelecimento de valores morais considerados importantes para a sociedade da época. E a resolução feliz do enlace de Preciosa com o jovem Andrés, um fidalgo que se tornou cigano por amor a ela, se dá a partir do momento que se descobre que ela também era de origem nobre e que fora sequestrada ainda bebê da casa de seus pais
pela cigana que a criou como neta. Eu entendo que a gente não pode julgar literatura e tempo com os nossos valores, nem com os nossos olhos, mas confesso que essa parte ficou estranha para mim. Bom, o próximo conto é A Ilustre Empregada e ele segue a mesma estrutura. Começa contando as aventuras de dois jovens amigos e como um deles se apaixonou por uma criada que, apesar da posição social, se mostra ao longo da narrativa como possuidora de valores nobres herdados de nascimento, e cujo segredo é desvendado no final, e eu não irei contar aqui igual ao spoiler que eu dei no caso da ciganinha, porém, determinados detalhes eu achei mais estranho que a história de Preciosa. Sem dúvida, o Casamento Enganoso foi o mais divertido para mim, porque depois de terminar de ler, me deixou aquele sentido, né, de cuidado com o que se apronta, porque o universo dá um troco. Enfim, quem se interessar, leia e tire suas próprias conclusões. Beijos, boa diversão a todos e até o próximo vídeo.